Boa noite a todos. O dia hoje está uma bênção dobrada, né? Pelo privilégio do Senhor permitir servir Ele, né? Mesmo sabendo das minhas imperfeições, Ele foi amoroso, gracioso, né? E pela comunhão dos santos, chegou o Evangelho da Graça até os meus ouvidos. Eu ouvi, criei, e hoje, como eu creio que nós todos somos selados com o Espírito Santo da promessa, podendo ter compreensão das coisas dele agora, podendo julgar as coisas de maneira correta e podendo agora exercer misericórdia diante desse julgamento. Isso é o mais maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então eu quero agradecer a oportunidade, pastorete, né? Quero honrar a vida do pastor, a vida da senhora, né? Que tem mantido essa porta aberta para as pessoas receber o Evangelho da Graça e serem edificadas. Quero honrar a vida da Shaina, a vida do Enídio, a vida da Karina, ia chamar de Carolina, eu toda a vida me engano. Então eu quero honrar a vida dessas pessoas que o Senhor semeou no coração e cada um deles regou e se dedicou para que acontecesse alguma coisa para as crianças, para os jovens, para atingir famílias, né? Que podem ser agraciados com as bênçãos que nós conhecemos muito bem. Então, tendo visto essas coisas, gostaria que nós abríssemos nossa Bíblia e vamos ler um capítulozinho hoje de Efésios, o capítulo 3. Eu gostaria que nós prestássemos atenção nesse capítulo para refletir sobre aquilo que nós vamos conversar hoje à noite. Que nós vamos falar hoje à noite. Então, Efésios capítulo 3, no versículo 1, ele começa assim, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Isso. O que eu gostaria de trazer hoje à luz e trazer a uma reflexão é que aqui fala um dos principais propósitos, meu e seu, como um crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o quê? Que é expor, que é trazer algo que Deus manteve oculto. Que Deus manteve em mistério. E que nos tempos passados não foi trazido para a humanidade. Mas hoje, até os anjos aprendem através da vida da igreja. E aprendem através do que Deus faz pela sua igreja, ou por intermédio da sua igreja. Isso é muito interessante. E eu gostaria de trazer aqui agora para nós uma reflexão de como Deus se mostrava na antiguidade, antes de Cristo, antes da cruz. Quero que essa reflexão seja feita através de caderninhos de oração que muitas vezes nós temos nas igrejas. Eu acredito que por aqui também, por muito tempo, passou um caderninho pedindo oração, não passou? Passou, pastor? Sim, né? Isso. E nas igrejas a gente vê que as pessoas pedem oração. As pessoas não vêm pedir oração, Cláudia? Não vêm pedir oração, pastor? Vem pedir oração ou não vem, Pedro? Vem, né? Isso. E geralmente essas orações, qual é o cunho delas? Qual é o pedido delas? São baseados no que os pedidos? Muitas vezes nós olhamos para os caderninhos de oração das igrejas e se nós formos olhar, assim um 10% muito espiritual agradece por todas as bênçãos que Deus fez por eles. Isso é louvável, é ou não é? É? Mas se nós for olhar, entre 85% e 90% são petições buscando que o poder de Deus faça algo por nós que nós não conseguimos fazer. E isso também é louvável, porque é confiança em Deus, não é? É ou não é? É. Ótimo. Mas vamos ver como é que Deus decidiu ser compreendido no mundo hoje. Porque antes de Cristo, e a palavra diz que a igreja hoje ela é baseada e busca o poder de Deus. Em Efésios 1 é dito um poder baseado na ressurreição de Cristo e da vida nova que nós podemos viver nele. Olha só, isso é muito interessante. Mas a Bíblia também diz que os judeus pedem o quê? Sinais, não é? Sinais baseados no quê? Não é no mesmo poder de Deus? É, né? Que interessante. Mas agora vamos ver como que Deus trazia os sinais e o poder dele naquele momento e como que ele traz agora.
Olha só. Deus sempre se colocou conhecido aos homens, de alguma maneira. Tanto que Romanos 1 nos diz que Deus é perceptível através do quê? Das coisas criadas, da criação. E ele sempre se fez perceptível. Por isso, e o ser humano é indesculpável, sendo que não o reconhece e não reconhece a sua divindade na própria criação. Não é verdade? Então, muitas vezes, nós buscamos a Deus com petições, pedindo aquilo que nós não conhecemos, e as nossas orações sendo baseadas no poder que trazia o quê? Os sinais lá para os judeus, ou no Antigo Testamento. Muitas vezes nós queremos que o pastor Édio levante o cajado e o mar se abra diante de nós. Não é verdade? Por quê? Porque na oração, muitas vezes, o que nós fizemos? Nós estamos atrás de um atributo de Deus que é incomunicável e que eu não tenho. Que é o quê? Que Deus, que tem todo o poder, possa fazer aquela situação que para mim é intransponível, para mim poder passar por ela. É ou não é verdade? Então, muitas vezes a nossa oração está baseada numa necessidade básica ou em algo que eu entendo que é extremamente importante e eu procuro o poder de Deus ou o atributo dele que vai me saciar a minha necessidade e aquilo que eu acho importante. Não é verdade? E geralmente a gente dobra o joelho, levanta as mãos para o céu, como o Davi, como a Sofia, me pede para pegar um biscoitinho em cima do armário que eles não conseguem, nem colocando uma cadeira às vezes. Por quê? Porque eu tenho um atributo que eles não têm e que eu consigo atender a necessidade e o que eles acham importante para eles. Não é verdade? E, assim, é louvável. Eles confiam no Pai para poder fazer isso. Top. Nós também confiamos no Pai para poder fazer isso. Não é verdade? Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Alguém aqui sabe? São quantos? 3. Poderoso, onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente, né? Todo mundo sabe disso, né? Não é verdade? Então, Deus é todo poderoso, pode estar em qualquer lugar e ele está em qualquer lugar e ocupa todas as coisas. Nós sabemos disso, Colossenses diz para nós. E ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós, na nossa pequenez, na nossa necessidade básica, no nosso apego ao cotidiano e à terra, nós procuramos o quê? Os atributos incomunicáveis de Deus para ele me atender naquilo que eu acho importante, que eu acho necessário, o que eu entendo assim. Nossa, isso é muito, muito interessante. Porém, Deus, e ele usou o povo judeu para trazer os atributos dele para dentro dessa terra. E ele já tinha demonstrado os seus atributos nessa terra para a humanidade. Sim ou não? Moisés levantou a mão, o cajado, o mar abriu, a turma passou e vários outros milagres que nós vimos que aconteceu. O Eli pediu fogo do céu. O que aconteceu? Fogo do céu. Consumiu tudo. Não só o sacrifício, mas os outros profetas. Falso profeta. Não é verdade? Olha só. Isso é muito importante nós prestar atenção. Mas o povo assimilou? As pessoas assimilaram? Não. Então tinha um mistério guardado ainda. E esse mistério, Deus está trazendo a igreja agora para demonstrar ele para o mundo. E não é mais
pelos seus atributos. Olha só que interessante. Enido, tu és todo poderoso? Vai lá, levanta o meu carro lá para mim trocar o pneu. Consegue? Hã? Tenho fé, mas eu tenho fé que o macaco ajuda, né? Isso! Olha só. Não, Chico sabe todas as coisas, Chico? Não? Mas a Vitória sabe. A Vitória está na universidade, sabe tudo? Não, né? Exatamente. O Cláudio pode estar em todos os lugares, Cláudio? Não pode, né? Olha só. Como é que nós vamos comunicar a Deus então agora? Olha que interessante. Olha só. Que interessante. Pausa para reflexão. Vamos olhar outro ponto. Vamos fazer uma analogia do que eu posso achar que é necessário e importante. Comida, por exemplo. Comida é importante? É muito importante, não é? É necessário para a nossa vida? É ou não é? É. Nós vivemos orando para Deus, no seu imenso poder e na sua onisciência. Manda gente para pagar um bom salário para mim, Senhor, e me dê conhecimento para poder resolver o problema dos outros, porque se eu resolvo o problema dos outros eu ganho dinheiro. É ou não é? Quando faz o remédio lá não ganha dinheirinho, Vitória? Entendeu? Olha só. Então, comida é importante? Muito importante. Vamos fazer uma analogiazinha da comida. Cachorro e a galinha crente estão fome, e oram a Deus. E Deus manda um pedaço de carne para o cachorro, uma soca de milho para a galinha. Os dois levantam a mão para o céu, porque os dois crentíssimos. Levanta a mão para o céu e agradece, Senhor. Obrigado, Senhor. Por quê? Porque a minha necessidade e aquilo que era muito importante para mim foi saciado pelo seu imenso poder. E muitas vezes a gente quer que Deus resolva as coisas assim para nós. Mas agora vamos fazer uma pergunta. Carne é comida, é? É ou não é? E milho é comida? É. E se Deus resolvesse dar um pedaço de carne para a galinha? E o milho para o cachorro? Como é que ia ficar? Dois crentes insatisfeitos, murmurando. Alguém já viu crente murmurar? Ah, Marta, já visse? Hã? Não sei se estão me entendendo. Olha só. E o murmurar e o blasfemar contra Deus e enfraquecer a fé. Estou com a fé fraca, irmão, porque não acontece mais nada. Olha só. Com a mão cheia de milho, cachorro. Insatisfeito. Passando fome. A galinha do lado. Pedaço de carne na mão. Cheio de carne na mão. Insatisfeito. Murmurando. Agora, será que nós conseguimos pensar e compreender que talvez Deus deu aquele pedaço de carne para a galinha e aquele monte de milho para o cachorro para que através de outra maneira que ele quer ser visto hoje pela humanidade, acontecesse que, pelas virtudes de Deus, a galinha abençoasse o cachorro com um pedaço de carne e o cachorro abençoasse a galinha. Os dois iam sair satisfeitos com as suas necessidades, com aquilo que é importante, suprido e muito mais. Porque Deus aqui, ó, a palavra está dizendo aqui que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Olha aqui. E muitas vezes nós pensamos que em vez de um bife só ia vir dois para o cachorro. Mas não. O muito mais é o quê? É Ele ser visto na terra através da virtude do galo crente, da galinha crente e do cachorro crente. Quem aqui está entendendo?
Para quê? Para que a virtude dele agora, vivida por mim, possa estar abençoando o outro e ele sendo louvado e glorificado por aqueles que ainda nem o conhecem, mas agora querem conhecer, mas agora querem compreender de onde que veio isso. Olha que interessante. Olha que interessante. Né? E isso agora nós estamos olhando para a base da importância no básico, né? Mas daí tem outro nível que é o subjetivo. Tem algo que é importante e necessário para mim. Tipo, um marido pode entender que é importante e necessário ele jogar um futebolzinho no sábado de tarde, né? Que ele trabalha a semana inteira. Não é verdade? Pô, sou filho de Deus, né? Jogar um futebolzinho, né, Jefferson? Pô, tomar um refrigerante, comer um churrasco com os amigos, né? Pô, tá tudo certo, né? Só que se eu vou ter a mulher em casa, que o necessário e o importante para ela não é nem, eu não vou dizer nem arrumar, porque uma goteira que pinga o dia todo, até quando tu quer ir dormir, não é um negócio que tá estragado. Aquilo ali não é arrumar, é fazer um exorcismo, né? Porque tá encapetada aquela torneira, é ou não é, Pedro? Né? Olha só. Então eu no sábado de tarde, ou o marido no sábado de tarde quer jogar futebolzinho. Para dar uma relaxada, porque eu sou filho de Deus, isso é necessário para mim, é importante. Ó. Mas para a mulher é importante arrumar aquela goteira na torneira. E se eu for arrumar aquilo ali, não vou jogar o futebol, que é o tempo que tem. Olha só. Não sei se estão me entendendo. Interessante isso. Mas se eu tiver a virtude de Deus em mim, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ir no futebol e vou lá arrumar a goteira e amar a minha esposa, sacrificando a mim mesmo. Enfim, ou pode ser um vice-versa. Acha algo para a esposa e para o marido também. Olha que interessante. Agora, se eu perguntar quais são as virtudes de Deus, porque tributos são 3. E as virtudes de Deus, quais são? Se eu perguntar, quem que vai saber? Interessante, né? E é algo que a gente sabe, a gente conhece, mas muitas vezes nós ignoramos e não levamos em consideração na nossa vida cristã. Que é o quê? O amor do Pai. Romanos 5 diz o quê? Que Deus demonstra o quê por nós? O seu? Olha só. A graça do Filho. Nós somos beneficiados pela fé no quê? Na obra de quem? Redentora de Cristo. Que pela sua graça nós somos? É ou não é? Olha só. Mediante a fé. Olha só. E aqui diz que isso tudo é vivido, nós lemos agora no Efésios 3, nós vivemos na comunhão do Espírito Santo. Então é o amor do Pai, a graça do Filho, na comunhão do Espírito Santo. Olha só. Isso é muito interessante. Então muitas vezes eu olho para a torneira, olho para a Martinha, a bola está tão redonda, entendeu? E vou jogar o futebol. E agora? Deus foi glorificado? A virtude dele está ali? Não, né? Olha só. Mas eu olho para a torneira, olho para a bola. Tchau, querida. Semana que vem, talvez nós nos vimos. Que hoje, sacrifício vivo, agradável e aroma suave do nosso Senhor, numa coisa simples, corriqueira do dia a dia. E é assim que eu demonstro as virtudes de Deus.
pelas pessoas. Primeiramente pelos que estão comigo. Depois para as outras pessoas. Olha só. E assim eu vivo o propósito da igreja. E nós somos colocados a viver de maneira santa, juntos, em comunhão, na igreja. Para quê? Para que possamos aprender no convívio uns com os outros, que vai trazer o quê? Que vai trazer as oportunidades de viver as virtudes de Deus. Deixa eu tentar explicar uma coisinha. Vocês conhecem erva cidreira? Conhece a erva cidreira? É uma erva top. Se Deus fez uma coisa boa, foi a erva cidreira, né? Porque ela calma, sossega o estômago, né? Às vezes está com aquele negócio meio agitado, tu toma, dá uma acalmada. Top, ó, Vitória. Quando a sogra estiver meio nervosa, chazinho de erva cidreira para ela. Entendesse? Ó, uma bênção. Ela precisa de alimento, ela precisa de sais minerais. Precisa ou não precisa? Ela precisa de água. Ela precisa ter uma necessidade básica suprida. É importante para ela, é necessário para ela. É, né? Olha só que interessante. Mas a erva cidreira tem um similar lá no meio do mato, igualzinha à erva cidreira. Só que ela é uma erva daninha. E se tu fizer um chá daquilo ali, vai te dar um piriri, vai te intoxicar, vai te dar urticária, vai acontecer um monte de coisa. Ela não vai trazer benefício para ti. É ou não é? É ou não é? O bom e o ruim tem necessidade básica, não tem? Essa erva daninha precisa de sal mineral? Precisa de adubo como a erva cidreira? Será que nós estamos conseguindo compreender o que eu estou tentando trazer aqui? Precisa de água a erva daninha para ela poder... As necessidades básicas de um e do outro, do crente, do não crente, é a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? Olha que interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque tanto um quanto o outro só vão trazer os seus benefícios ou malefícios quando são o quê? Esmagado, triturado, fervido. Não é verdade? Quando tu pega a erva cidreira para ela trazer o benefício dela, tu vai ter que esmagar ela, triturar, eles fazem os pacotinhos sequinhos, né? Com ela já, com a essência pronta para extrair, né? E tu faz o chá da maneira correta para extrair o quê? O que tem dentro dela. Olha que interessante isso aqui. Então nós vimos que há um âmbito básico, natural, o mais baixo de todos, que é o que é necessário e importante. Tem o subjetivo, e agora nós vimos que tem outra situação, tem outro nível. Tem um nível que é o quê? Que é a essência do que é extraído de dentro de nós. E como que é extraído de dentro, as coisas são extraídas de dentro de nós? Quando nós somos esmagados, quando nós somos pressionados, quando nós somos colocados na pressão, quando nós somos colocados numa fervura, em situações difíceis. E quando nós somos pressionados, esmagados, colocados numa situação difícil, o que está saindo de nós? Qual é a essência que sai de nós? Da erva daninha que eu fui como homem natural? Ou as virtudes do Cristo, na qual é o propósito agora do meu chamamento?
para demonstrar para o mundo. E vamos ver uma situação corriqueira que acontece nas casas e que muitas vezes nós nem percebemos o que fazemos. Muitas vezes eu tenho uma mulher problemática, não é eu, é só um exemplo, por favor. Minha mulher é uma bênção. Muitas vezes eu tenho uma esposa problemática que vive me criando problemas, que talvez seja alcoólatra, que talvez tenha algumas dificuldades, alguns vícios, alguns defeitos de caráter, algumas falhas, qualquer outra situação ruim, pecaminosa. E eu oro a Deus e me ponho de joelho e peço para Deus, pelo seu imenso poder, pela sua onisciência, e por Ele estar ali, para que Ele mude ela como num passe de mágica. Porque assim o teu amor, o teu poder, e tu vais ser reconhecido pelo mundo, Senhor. E não é isso que Ele está dizendo aqui, ó, nessas escrituras. Você já imaginou fazer essa oração? Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui, ó. Ele faz no capítulo 1 e ele praticamente repete aqui, ó. Senhor, usa como Cristo, o teu filho, que tu colocaste aqui dentro dessa casa, para trazer edificação para essa mulher que no meu entender é ruim. E através das virtudes que ela vai viver, através da virtude, que cada vez que eu sou esmagado pelo pecado dela, emana de mim, porque vem de ti, ela seja transformada de glória em glória, de momento em momento, para que assim o teu nome seja exaltado, seja glorificado, seja vivido, seja compreendido por cada um de nós. Porque nós somos chamados para ser o quê? Sacrifício vivo. Que isso é um aroma suave. E sacrifício vivo, irmãos, não é ficar em casa assistindo Netflix. Não é jogar o futebol e deixar a goteira da torneira. Não é. Não é receber o milho precisando da carne e blasfemar contra Deus e não olhar o que Deus quer e espera de ti e Ele te chamou para fazer naquele momento. Então, muitas vezes, a igreja não tem a compreensão do propósito na qual ela foi chamada. Porque muitas vezes ela vive num nível raso de uma criança procurando o atributo de um pai que é maior, que é mais forte, que talvez saiba mais e que possa estar em lugares que ele não consegue estar. Mas nós não compreendemos que muitas vezes fomos colocados aonde nós estamos para ser o sacrifício de Cristo, que assim nós o somos, o corpo de Cristo. O sacrifício de Cristo por aquelas pessoas que em oração devemos elevar a Deus, sim. Devemos pedir para Ele fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, sim, como uma criança e como um filho que realmente precisa da ajuda do Pai, sim. Mas melhor ainda, que Ele possa nos usar de instrumentos para que através de nós, a sua igreja, o seu nome seja glorificado, tanto na família da terra, quanto na família que está no céu. Para que até os anjos rejubilem. Olha só. Quantas vezes nós pensamos nessas coisas, irmãos?
Quantas vezes nós nos autorresponsabilizamos ou trouxemos para nós a nossa responsabilidade de cristão para viver aqui nessa terra? E muitas vezes nós somos chamados, e quando nós somos chamados, nós pensamos que agora nós vamos ter um garçom celestial. Olha só, agora eu vou ter o gênio da lâmpada. Vou dar 3 esfregadinhas aqui, 2 pulinhos, Não, irmãos, a bênção agora vem através de quem? Através da sua igreja. Quem que fez os milagres tudo aqui na terra? Não foi Cristo? Quem que é o corpo de Cristo aqui na terra hoje? Quem é? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Olha só que bênção. Nós fomos chamados para o sacrifício vivo agora. Porque o morto ele já fez. Porque só ele poderia retomar de novo a vida. Para que nós não precisássemos passar por aquilo. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos sacrificar as nossas vontades, sacrificar o meu eu, para abençoar quem? O próximo. E muitas vezes quando eu falo próximo, eu ainda entendo errado o próximo. Sabe por quê? Porque eu penso baseado nas minhas necessidades e minha importância. Porque o mais próximo para mim, o mais importante para mim é a minha esposa, é os meus filhos. E na verdade o próximo agora é o quê? Eu recebi o evangelho do Cláudio e fui salvo. Eu fui o próximo do Cláudio agora. Então eu agora tenho que ir para alguém que não tem o evangelho, porque aquela pessoa que ainda não recebeu o evangelho é que é o próximo que o Senhor quer adotar. Porque quando eu recebi o evangelho eu fui adotado, não foi? Mas daí muitas vezes eu olho para aquele incrédulo que está perdido na droga, que está perdido num vício, está perdido num jogo, está perdido no adultério, e eu digo, eu não vou me misturar com esse cara. Quando na verdade eu fui chamado para enxergar ele como um irmão ignorante das coisas de Deus. Porque a única coisa que distingue ele de mim é o quê? É a ignorância dele de Deus. Sendo eu chamado para quê? Para pregar, entregar a carne que agora já não serve mais para mim, porque eu sou o galo, para ele. Deus, já estou saciado, já está tudo certo. Eu sou o filho de Deus agora. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que é para me enxergar como um irmão, eu ainda não estou enxergando, ele está vivendo no inferno. E muitas vezes nós estamos sendo preparados para ir para o céu. Olha só. E nós não vamos para o céu. Como assim? Não. Nós voltamos para o céu. Mas nós devemos ir para onde agora? Para onde que a Bíblia diz que Cristo desceu? Cristo desceu para onde? Para a região dos mortos. E a Bíblia diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu, você. Olha só. E se diz que no inferno tem porta, é porque dá para quê? Para entrar e para sair. Quem que pode entrar no inferno e sair? Quem? Cristo. Hoje nós somos quem? O corpo de quem? Olha que interessante. Muitas vezes nós não entendemos isso. E nós deixamos de pregar o evangelho para aquele que está perdido. Porque nós temos medo de ir lá. E quem está no amor é para ter medo? O que diz a carta de João? Quem se sente amado tem medo? Não. Não tem mais medo. Não existe mais medo de nós. Olha só. Que hoje nós temos a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então eu posso ir lá onde aquele irmão precisa escutar e deixar de ser ignorante das coisas de Deus, pregar o evangelho para ele. Lembra, irmão, que tu falou de nós ir lá pregar para os
dependente química em recuperação, que não escutaram nada ainda. É isso que nós temos que fazer. É isso. Porque a porta do inferno não vai me impedir nem de entrar e nem de sair. O único lugar que tu não sai mais depois de entrar é onde? O lago de fogo. Lá não diz que tem porta. Lá diz que quem for jogado lá já era. O inferno não, o inferno diz que tem porta. E a porta do inferno não tem poder. Não prevalecerá sobre quem? Sobre a igreja, sobre eu e você. Olha só. Isso é muito importante compreender. Quando eu olhei para aquelas crianças hoje, lá na casa do Enídio, eu vi filhos de Deus ali, porque tem muitos meninos ali que já assimilaram, que já compreenderam, que já professaram, que eu tenho certeza que em casa tem dificuldade, que em casa não tem Cristo. E quando eles chegam em casa, talvez eles vivam no inferno. Mas hoje, aquele inferno não tem mais poder sobre eles. Eles vão ser a luz de Cristo, o Filho de Deus, lá dentro daquela casa. Para quê? Para aquela casa ter esperança. Olha só. Foi isso que eu enxerguei ali hoje. E a importância de um trabalho como esse. A importância de um trabalho de pregação do Evangelho. A importância de visitação de cadeia, a importância de visitação de lugares de dependência química e de lugares de asilo e de lugares de dificuldade. A importância disso. Porque muitas vezes eu penso em cuidar dos meus aqui. E não é só isso. Não é. Porque se eu não cuidar daqueles que eu posso atingir, muitas vezes aquele vai atingir aqui dentro. E é verdade isso. E a igreja foi chamada para isso. E Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. E mais, aí vem nós pedimos o errado. Que o Espírito Santo tem que interceder por nós. Por quê? Porque eu peço baseado naquilo que eu estou enxergando aqui embaixo, aqui, ó, como uma criança. Esse é o ponto. Muitas vezes eu quero que Deus faça um milagre na minha casa, mas não faz através de mim, Senhor, porque senão é eu que vou sofrer. Olha só. Esse é o ponto. Eu gostaria que os irmãos refletissem sobre essas coisas. Por quê? Porque nós fomos chamados para evidenciar, através da comunhão dos santos, através da edificação da igreja, o quê? As virtudes de Deus agora. E geralmente, quanto mais a essência da erva cidreira se faz presente, é quando ela foi bem macerada. Quando ela foi bem fervida. Quando ela foi bem moída. Quando ela foi bem trabalhada. Daí a essência dela vai sair e vai trazer o benefício todo para ela. Olha só. Então, muitas vezes, quando eu sou muito pressionado, o que está saindo? Obra da carne? Ou está brotando fruto do Espírito? Essa é a pergunta que fica na mente. Irmão, tem que ser perfeito agora então? Eu sei que nós não vamos conseguir. Mas quanto nós temos levado isso em consideração na nossa vida? Quanto nós temos nos dedicado pelas outras pessoas? Quanto nós temos deixado de nós mesmos para fazer aquilo que Deus pediu para nós fazer? Quanto que eu tenho abandonado os meus prazeres, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero investir e que na verdade é vão, para fazer o que Deus me pede? Que a Bíblia diz que eu sou um sacrifício vivo. A Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Sacrifício. A Bíblia fala em muitas maneiras de viver
na qual eu devo morrer para mim mesmo, porque hoje eu sou identificado na morte de Cristo, mas também na sua ressurreição, mediante o quê? O poder que o apóstolo Paulo pede para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados para ter a compreensão. Olha que interessante. Por 2 vezes praticamente o apóstolo Paulo pede a mesma coisa, de maneira diferente e cada vez mais profunda, na verdade. E com isso nós vamos compreender o quê? A largura, a profundidade ou a estatura do Cristo. Não vamos mais viver como uma criança no básico, mas viver agora como um filho maduro, compreendendo o que precisa ser feito aonde o Pai me botar. Olha só. Porque o filho, quando é criança, ele é tutoriado por quem? Pela lei, né? Então ele vive dando uma tropeçadinha, a lei vai lá, né? Acaba lá no sacrifício. Lá no cordeirinho no templo. E isso levou a Cristo. Mas a palavra diz que quando o filho é maduro, ele é adulto. Não era assim? Na maturidade, o filho podia assumir a propriedade do pai, não era assim? No judaísmo? Olha que interessante. Por quê? Porque agora ele está prestando atenção no que precisa realmente ser feito. E agora ele não precisa mais ficar aos cuidados de quem? Do servo. Hoje, eu e você, que gostamos da graça, que compreendemos a graça, que entendemos que nós não estamos mais debaixo de lei nenhuma e que não tem mais lei que rege nós, olha só. Será que nós estamos vivendo como filho maduro? Compreendendo o que realmente precisa fazer na casa do Pai? Onde Ele colocou nós? Então eu sei que é um chamado um pouco duro nos nossos corações, mas é um chamado urgente para a igreja. Para que Deus possa ser honrado, glorificado. Porque muitas vezes quando eu digo que vou na igreja, as pessoas olham baseado numa igreja que vive pedindo dinheiro, que vive fazendo um monte de coisa, que envergonha o nome de Cristo. E como fala assim Romanos 2, o nome de Deus é blasfemado nas outras nações, por quem devia estar servindo a Deus. Nós aqui, eu vejo que temos uma compreensão enorme da graça de Deus. Que nós entendemos o que é viver a graça de Deus. Não está debaixo da lei. Mas o quanto nós temos passado para as pessoas isso. Eu quero trazer um senso de urgência. Que a Karina, a Shaina, o Enídio, eu vi que despertou neles essa urgência. Trazendo para as crianças. Isso. Trazendo para as pessoas. Que nós possamos nos unir com eles para alcançar agora os pais, os irmãos, como igreja na comunhão dos santos. Para que nós possamos ter que triplicar esse prédio. Mas não só para número, mas para quê? Para que mais e mais gente possam ser o quê? O corpo de Cristo, que possa adentrar inferno lá dentro, porque agora as portas do inferno não detêm o crente. Olha só. E arrancar as pessoas de lá, como um dia eu também fui arrancado, porque eu já vivi lá. E na graça de Deus, hoje, eu tenho certeza que eu não estou mais lá. Tenho certeza da minha salvação. Como eu sei que cada um de nós aqui tem também certeza da sua salvação. Mas há esse senso de urgência, irmãos. Para que nós, quando esmagados, quando pressionados, muitas vezes por nós mesmos, porque muitas vezes eu não vou querer fazer as coisas para Deus. Eu vou ter que me esmagar para poder ir fazer as coisas para Deus. Eu vou ter que morrer para mim mesmo para ir fazer as coisas para Deus. Olha só. Mas Deus vai ser glorificado. Deus vai ser honrado. As pessoas vão ser alcançadas. A bênção de Deus vai propagar. A graça
vai propagar. As pessoas vão sair do inferno, porque Deus decidiu te dar o privilégio de pregar para as pessoas saírem de lá. Quem faz é Ele. Mas Ele disse assim, ó, vocês são cooperadores nessa obra. Olha que bênção que nós temos. Quanto nós temos cooperado. Como nós temos cooperado. Somos cooperadores? Estamos cooperadores? Porque às vezes eu sou, mas não estou no momento. O que está me impedindo de estar como um cooperador? Isso é muito interessante, são perguntas relevantes para que nós possamos fazer. Eu quero terminar com o último versículo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 13. Deixa eu ir aqui no celular que é mais rápido. 2:13. Versículo 13. O último do livro. Porque o apóstolo Paulo deixou como última saudação para a igreja de Corinto, nesta carta, eu quero deixar como saudação um lembrete para cada um de nós. Versículo 13 do capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Eu vou mudar uma palavrinha aqui na hora que eu vou falar, porque eu quero me incluir. Nós. Porque eu estou junto. Com todos vós. É a palavra de Deus ali. Mas eu quero trazer porque eu me incluo junto. Eu sei que o amor do Pai, a graça do Filho, na comunhão do Espírito Santo, cada um de nós vive. E na comunhão do Espírito Santo, nós, juntos, somos capazes de transmitir, de transbordar esse amor e essa graça. Amém, irmãos? Quem crê? Amém. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, num senso de urgência, num senso de emergência, que os dias se abreviam e nós fomos chamados para isso. Amém? Amém. Gostaria de pedir para o irmão Pedro fazer uma oração para nós, por favor.